Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, louvado seja Deus. Pessoal, eu vou ler com vocês em Filipenses, no capítulo 13. Vou ler alguns versos. E está escrito assim: tudo por Cristo. Finalmente, irmãos meus, regozijar-vos no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Segundo o zelo perseguidor das igrejas, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o para perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então aqui ele está falando, né? O servo de Deus está explicando para nós que mesmo ele escrevendo as mesmas coisas, é para nossa segurança. É como um pai fala para o filho várias coisas e sempre ele repete para a segurança do filho. Então, para a nossa segurança foi deixado e com certeza repetido em vários livros da Bíblia as mesmas coisas, para que nós venhamos ter segurança, para a nossa própria segurança, que foi deixado escrito as mesmas palavras. Se você estudar a Bíblia, você vai achar em alguns livros os mesmos ensinamentos para o nosso bem. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, guardai aqueles que dizem que falam de Deus, mas no fundo do coração só quer ganhar dinheiro, só quer ver o seu próprio bem. Ele é um pastor na igreja, mas ele não está olhando pelas suas ovelhas. Ele está se enriquecendo, ficando rico cada dia que passa, infelizmente na custa daquele que ele está pregando a palavra, mas falsamente ele está servindo ao nosso Deus. Falsamente ele está fazendo aquilo de um puro e sincero coração. São os chamados maus obreiros. Guardai-vos dos cães, guardai-vos daqueles que te ensinam maldade, que falam mal uns dos outros, que não tem amor no coração, que não tem a luz de Jesus Cristo, mas anda com nós e vai à igreja e fala que tem Deus no coração. São os cães, são aqueles que estão no pecado, mas são aqueles que estão no pecado, mas quer ser considerado servo de Deus. Para ser considerado um servo de Deus, você tem que andar como servo de Deus. Os que estão no pecado, que estão ali servindo outros deuses, que estão ali naquilo que não agrada aos olhos de Deus, infelizmente, são chamados por Deus como cães, porque eles querem, na verdade, tirar de nós a fé e a esperança, e a verdade que nós
temos que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, vai operar na nossa vida. Esses são chamados de cães, porque eles querem tirar de nós a nossa esperança em Jesus Cristo. Eles estão ali na igreja, e eles estão ali com a amizade conosco, mas infelizmente estão servindo dois deuses. Aquele Deus que eles querem para a vida deles, né? Que eles querem uma vida livre, uma vida cheia de engano, uma vida cheia de ilusão, uma vida que não leva para frente, uma vida não espiritual. E quer que nós acreditamos que o nosso Deus não vai fazer obras na nossa vida. Esses são chamados cães. E muitas das vezes eles conseguem que aqueles que estão enfraquecidos, que aqueles que estão tristes, angustiados, pensem o mesmo que eles. Então, guardai-vos dos cães é muito importante para nós. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Do momento que você confia em Jesus Cristo, que você serve a Deus em espírito, nós estamos glorificando ao nosso Deus, né? Nos gloriamos em nosso Senhor Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não confiamos na carne, quer dizer, não confiamos no homem, porque o homem é carne. Muitas das vezes ele fala contigo e você acha que vem de Deus e não vem. Por isso a importância da tua comunhão com Deus, a tua importância da tua vida consagrada ao nosso Deus, para te livrar daqueles que estão na carne e entram na tua vida, entram na tua casa, fazem amizade com você e falam da carne. Aquele que está no Espírito, ele vai falar somente do Espírito, ele jamais vai falar da carne, ele vai falar do Espírito, daquilo que Deus mandar ele falar. O que Deus mandou você falar, você vai sentir, é do Espírito Santo de Deus. O que você falar da tua carne, já não faz mais parte do Espírito Santo de Deus. O que nós falamos da carne vai entristecer o nosso irmão, vai entristecer o nosso companheiro, vai entristecer muita gente. Mas aquilo que é falado pelo Espírito de Deus, que é mandado por Deus, só traz paz e alegria. E se vocês lerem, gente, está escrito assim: segundo o zelo, perseguidor das igrejas, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Segundo o zelo perseguidor das igrejas. Gente, o zelo perseguidor das igrejas são aqueles que se acham santos e mais santos, né? Porque a igreja, ela não é santa, a igreja está se preparando, se adornando por Deus para chegar no nível de santidade e ver a glória de Deus, né? A igreja somos nós. Não adianta nós irmos à igreja e não fazer aquilo que Deus manda, porque a igreja somos nós. Nós reunimos na igreja feita de concreto, laje, né? E ali tem tudo que precisa, não é verdade? É a escola de Jesus Cristo, né? Só que a igreja começa em nós. Se a igreja não começa em você, como você vai na igreja? Você vai reparar o seu irmão, você vai condenar o seu irmão, você vai reparar a roupa do seu irmão, a beleza da irmã, a beleza do irmão, a grandeza que há nele. E isso não é agradável aos olhos de Deus, né?
Os perseguidores das igrejas é esses que se acham, que vão na igreja, ou que conversa com nós que somos a igreja para nos abater, para nos pôr a menos, para nos condenar, para ver a nossa roupa, para ver a nossa beleza, para ver se você tem algum dom que é de Deus ou não. Às vezes ele não está no Espírito Santo de Deus, mas já está te condenando. O Espírito Santo de Deus não condena ninguém. A carne que condena. A carne quer fazer justiça a seu modo, a seu jeito. A carne, ela tem uma maneira de fazer tudo que ela acha que tem que ser feito, né? Ela tem uma maneira de pôr nós como pobre, pôr nós como não servos de Deus, por abater a nossa alma, abater a nossa carne. Quando nós julgamos a igreja de Deus, que somos todos nós na face da terra, nós estamos fazendo errado. Porque nós estamos querendo ser uma lei que nós não somos, nós estamos querendo estar no lugar de Deus. E nós temos que cuidar para que nós não venhamos ser juízo na terra. Porque o único que pode julgar nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quando a justiça que há na lei irrepreensível, essa lei irrepreensível, sim, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, gente, a lei irrepreensível é aquela lei de Jesus Cristo, a lei do amor, a lei da caridade, a lei que traz uma alegria, porque Deus sabe julgar diferente de nós. Nós que não sabemos entender o julgamento de Deus, né? Porque o nosso Deus julga, sim, ele julga com justiça e retidão, e nós não vamos escapar da justiça de Deus. Agora, nós julgando o nosso próximo, nosso irmão, nós julgando a igreja de Jesus Cristo, também Deus vai pedir justiça para nós, vai fazer justiça contra nós. Ele vai nos ensinar como nós não podemos julgar ninguém na face da terra. Porque em cada um de nós ele tem uma obra diferente para fazer. Em mim ele tem uma obra diferente para fazer. Em você ele fará outra obra, segundo o olhar dele. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo quer a igreja dele firmada nele. Então ele tem uma obra para fazer em nós, tirando o nosso erro, tirando de nós aquilo que não convém. Somente ele pode ser a lei da igreja, somente ele pode ser o juízo da igreja, né? O juiz da igreja. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de nos julgar, de ser o juiz da igreja, não o juízo. O juízo nós temos que ter perante o nosso Deus. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é juiz. E ele não quer que nós façamos o seu papel, o papel de juiz na terra. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas pela roupa, como ela fala, pelo erro dela falar, pela beleza, né? Pelo caminhar. E isso não agrada aos olhos de Deus. Está escrito aqui, se vocês podem ler, que vocês vão achar muita coisa interessante na Bíblia que relata a nossa vida. Mas o que para mim era ganho, reputei-o para perda por Cristo. O que era ganho? Ele perdeu tudo por Cristo para ganhar Cristo na vida dele. Muitas das vezes nós perdemos muita coisa na nossa vida porque nós temos que ganhar Cristo na nossa vida. Nós perdemos o quê? Às vezes a gente perde um amigo porque o amigo não concorda com nós.
Não que nós não queremos aquela amizade, mas muita gente não gosta que nós falamos, que nós defendemos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós defendemos a nossa fé, o que nós acreditamos, que nós defendemos e afirmamos que a salvação vem de Cristo e que se nós não andarmos segundo os seus conselhos, se nós não formos obedientes, se nós não deixarmos o homem velho para trás, a mulher velha para trás, no céu nós não vamos entrar. Muitas vezes a nossa perda é ganha para a vida em Jesus Cristo, é ganha para a nossa salvação. Muitas perdas na nossa vida que nós temos de algo precioso, de amigos que você pensava que era seu amigo mesmo, que nunca ia sair da sua vida, você vai perdê-lo. Por quê? Porque você tem que ganhar Jesus Cristo. Então, Deus vai afastar aquele amigo da sua vida para que você tem que ganhar a Jesus Cristo. Porque aquele teu amigo não está preparado para ser seu amigo. Porque ele não concorda com as mesmas coisas que você. Ele não sabe separar a sua amizade com a sua vida espiritual. E Deus vai retirando ele aos poucos da sua vida. Até Deus fazer uma obra, um movimento na vida dele. Isso não quer dizer que Deus não o ama, quer dizer que naquele momento ele não está preparado para fazer parte da sua vida. E está escrito mais aqui, gente, olha para vocês verem. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então aqui já fala tudo. Toda a perda das coisas que nós consideramos que são importantes na nossa vida, muitas das vezes o nosso Senhor Jesus Cristo retira da nossa vida naquele momento, porque aquelas coisas não estão fazendo bem para a nossa vida espiritual. Nós vamos sofrer, porque nós somos humanos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tão misericordioso, ele é um Pai Celestial, que vai nos ensinar que naquele exato momento, tudo aquilo não poderia fazer parte da nossa vida. Alguns amigos, alguns familiares, não porque Deus não os ama, mas porque naquele momento não era para ser, porque Deus tem uma obra para fazer na vida deles. E até chegar o dia desta obra, Deus vai fazer com que vai se afastando, para que você não perca a confiança que você tem em Jesus Cristo, para que você não perca a firmeza em Jesus Cristo, para que você não venha perder o espiritual que há em você, que foi posto por Jesus Cristo em você. Então, muitas perdas na nossa vida são ganhos. E lá na frente, o nosso Deus vai mostrar para nós o porquê houve aquilo. Não porque Ele não ama as pessoas que nos rodeiam, porque naquele momento foi afastado de nós para que Deus possa modelar aquela pessoa, possa entrar na vida daquela pessoa espiritualmente e no momento exato ele possa fazer parte da sua vida, porque muitos possam ter esses amigos e continuar firme no Espírito Santo de Deus, mas outros, infelizmente, não têm a mesma força de ter um amigo que não vai deixar ele firme na presença de Deus, que vai falar para ele que tudo está errado, que o que ele serve a Deus está errado, que se ele não vai para uma balada está errado, que se ele não curte a mulherada está errado.
que se ele não vá a shows que não agrada a Deus, está errado. Não, aí ele vai se afastando do nosso Deus e vai fazer tudo aquilo que o amigo dele acha certo. Não porque ele queira, é porque ele não está preparado para ter aquele amigo, porque ainda ele não está firmado na rocha de Jesus Cristo. Então, o nosso Deus vai afastando aquela amizade para que Deus modela aquela amizade, para que Deus fortaleça o servo dele, para que ele veja que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo e a salvação é mais importante na vida dele. Porque se ele continuasse com aquelas amizades, ele não estaria na presença de Deus. Porque muitas das vezes alguns amigos conseguem tirar você do caminho certo, do caminho de Jesus Cristo. Se você não estiver firmado, né, em Jesus Cristo, se você não estiver em oração, em contato com Jesus Cristo. Às vezes Deus te tira do emprego porque Deus não quer você lá. Lá não é o seu lugar. Entendeu? Porque vai prejudicar a sua vida espiritual, mas ele abre um portão na sua vida diferente, que vai ser uma benção extraordinária, tanto espiritual quanto material. Nem toda perda para nós quer dizer maldade, quer dizer que Deus foi ruim. Quer dizer que Deus está trabalhando na nossa vida espiritual, na nossa vida material, e quer dizer que Deus está trabalhando no coração dos nossos amigos, das nossas amigas. E que no tempo de Deus, Deus fará deles um servo de Deus, fiel, firme na doutrina santa de Jesus Cristo. E não precisa, o servo de Deus, ele não precisa ter contritos, ter inimizades. Deus faz tudo na santa paz de Deus para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. E que tudo que nós perdemos não vai alegrar o nosso Deus, é ganho para nós. Nós não perdemos nada quando não alegra o nosso Deus. É ganho para a nossa salvação, é ganho para a nossa vida espiritual, para a comunhão que há em nós, em Jesus Cristo, que nós estamos ligados em Jesus Cristo. Então, às vezes, é preciso que Deus retire algumas coisas de nós, algumas amizades, algum emprego. Então, para Deus, para nós, há um ganho na perda. Então, continue firme em Jesus Cristo, continue firme nas orações, continue firme nas escrituras, estudando, lendo, falando das coisas de Deus, falando da obra de Deus, do amor, da misericórdia de Deus. Que Deus muito vos abençoará. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês, o lar, a família de vocês.